Oi, tudo bem? Em torno da minha vida, dando aula para vários alunos, eu me deparei com 3 tipos de alunos que tinham dificuldades em certos pontos específicos do inglês e eu busquei, depois de tanto tempo, tentar entender de onde que isso surgia. Afinal, não é possível que todos eles tinham a mesma dificuldade, mesmo tendo aprendido em lugares diferentes, de formatos diferentes. Então eu cheguei à conclusão de que a gente tem 3 tipos de alunos. E por incrível que pareça, o terceiro vai ser o mais comum. É o que eu mais vi ao longo desses anos. O primeiro, a pessoa que lê bem, mas que não fala, não entende e não escreve. O segundo tipo é a pessoa que ouve bem, ou seja, que entende bem o inglês, mas que não vai conseguir escrever, nem ler e nem falar principalmente. E o terceiro tipo são aquelas pessoas que aprenderam inglês vendo séries, vendo filmes, que elas ouvem muito bem, mas só se estiver lendo. E aí eu fui buscar o motivo do porquê que isso acontecia. Eu só encontrei isso em um vídeo em inglês, que nem legenda tinha. Ele tava, super escondido no YouTube. E eu acabei me deparando com ele e percebendo que realmente tem algo que acontece por trás disso tudo. E nesse vídeo eu vou te contar o porquê que você não consegue desenvolver as 4 áreas do inglês com precisão. Você sempre desenvolve uma, outra, até 3, mas sempre fica uma faltando. Vou também te dar a solução, obviamente. Eu sou professora de inglês, mas por muito tempo eu passei por um tipo de situação. Pela situação onde eu entendia bem, onde eu lia muito bem, e principalmente eu escrevia muito bem, porque me colocaram pra escrever muita redação em inglês. Então eu acho que o meu mais forte é escrever. Agora, falar era o meu ponto super, hiper, mega fraco. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a gente tem os 2 hemisférios no nosso cérebro. E com certeza você já pode ter ouvido falar disso, o lado racional e o lado emocional. O hemisfério esquerdo do nosso cérebro, ele vai trabalhar com o lado racional. Então ele vai trabalhar com cálculos, ele vai trabalhar de forma racional, com regras, né, com fórmulas. Ele vai ter uma fórmula para tudo. Enquanto o lado direito é aquele lado que a gente entende mais a arte, a gente entende mais os sons, as músicas. É o lado emocional, digamos assim, que é o lado que vai aplicar a conversação. E com isso nós temos os lados que vão aprender o inglês de forma consciente e o inglês de forma inconsciente. Vamos falar primeiro do consciente. O consciente é aquele lado onde você aprende a gramática, aprende as regras. Então, quando você tá lá na tua escola, no teu 5º ano do ensino fundamental, que a tua professora pede pra você escrever todos os tempos verbais do português, esse é o teu lado consciente. Você tá desenvolvendo o português de uma forma consciente. E a gente faz muito isso nas aulas, né? A gente aprende muitas regras, a gente aprende as estruturas gramaticais, nós aprendemos a gramática. Obviamente, a gramática é um ponto hiper mega importante, inclusive eu, nas minhas aulas, eu gosto de focar muito na gramática, mas é aí que tá o erro. Focar somente na gramática. Ou deixar de focar na gramática, o que eu vejo bastante por aí. O que vai ser o lado direito, o lado inconsciente? É quando você desenvolve o teu idioma de uma forma inconsciente, onde você não precisa parar pra pensar, sabe? Então, se eu te pedisse, por exemplo, pra você conjugar o verbo gostar no subjuntivo na terceira pessoa do plural, você... Pô, eu não consigo nem imaginar se alguém me pergunta isso assim de cara, né? Óbvio que eu vou lembrar porque eu trabalho com isso, mas tu teria que parar pra pensar qual que é o subjuntivo, e se você lembrasse, tu teria que parar pra lembrar qual que é a primeira pessoa do plural, até você lembrar que é o nós. E aí sim tu ia formar a frase, né, certa que eu tô pedindo. Então preste atenção, o que é o português consciente? E agora, o que é o português inconsciente, né? É quando alguém vira pra você e fala assim, se nós pudesse, a gente estaria na praia agora. Pô, não é possível que você não reparou que tá errado, né? Eu espero que você tenha percebido de coração. Brincadeiras à parte. É uma coisa que você sabe que tá errado. Você não precisa parar pra pensar. Você ouviu e já sabe que tá errado. O inglês inconsciente é aquele inglês que você não precisa ficar parando pra pensar. Até porque, gente, é segredo de coração. Você conversando com o americano, com o britânico, não dá tempo de você parar pra pensar. Não precisa se assustar com isso, obviamente, mas essa é a verdade, não dá tempo pra você parar. Eu penso em inglês, sabe? Então não dá tempo pra você parar pra pensar em português e depois passar pro inglês. Resumindo, situei tudo, agora eu vou explicar pra vocês onde que tá o erro. O erro tá quando você chega num professor que só te passa gramática o tempo inteiro, ou um professor que chega pra você e fala, olha, gramática é a pior coisa do mundo. Tu vai ver série e filme, tu vai ficar 10 anos no mínimo pra você conseguir conversar fluentemente. Até porque, pensa, lógica é você ouvir
tantas e tantas vezes até você perceber sozinho que aquilo tá errado. E pelo outro lado, né, tipo, se você vê muita gramática, tu vai ficar preso naquilo, cara. Tipo assim, tu vai querer falar alguma coisa, tu vai querer lembrar das regras, tu vai querer lembrar das estruturas. E não é assim, na vida real não é assim. Júlia, meu professor só me passa gramática. Cara... Júlio, meu professor falou que eu vou aprender só vendo série e filme. Tem uma outra má notícia pra te dizer. Então, assim, a vida aprendendo inglês ou qualquer outro idioma que seja, tá? É encontrar o equilíbrio entre esses dois pontos. Se tu pega uma aula minha, por exemplo, eu passo bastante gramática, tá? Não vou negar. Mas eu gosto muito de conversação. Eu trago muita conversação. Os meus alunos que estão vendo esse vídeo, eles vão saber disso. Então, só que querendo ou não, cara, a gente precisa fazer a prática dessa escuta por fora. Então eu sempre digo, ver série, ver filme pra caramba, põe tudo em inglês. Mas aqui na aula, a gente vai conversar e vai fazer a gramática também. Ah, Júlia, mas eu não gosto de gramática. Pô, sinto muito em me informar. Né? Eu sempre digo que eu me adapto aos meus alunos, da forma que eles melhor aprendem e tudo mais. Só que assim, cara, é um ponto que não dá pra mexer. Você já parou pra pensar se você tá em equilíbrio? Se você tá praticando tanto o seu inglês consciente, tanto o seu inglês inconsciente na mesma medida? Ou será que você tá, por exemplo, vendo só gramática e não tá ouvindo, não tá conversando? E isso gera o quê? Tu escreve muito bem, tu lê muito bem porque você é fera na gramática, mas você não consegue falar. Ou será que você tá vendo muita série, muito filme, muito tudo, ouvindo música e não tá sabendo a gramática? E aí você pode até falar, tá? Gente que vem por esse caminho aqui fala muito bem, dependendo do tempo. Você vai ouvir muito bem, cara, tu vai entender tudo. Tu vai entender muita coisa. E aí quando chega na hora de escrever, cadê? Não consegue. Porque não tem regra gramatical, não conhece a estrutura, não consegue colocar nada daquilo no papel. Então, será que você tá em equilíbrio? Esse vídeo de hoje é pra você refletir um pouco sobre isso. E isso serve pra qualquer língua, tá? Não é só inglês, não. Então, se você gostou, sei que não me apresentei no começo, né? Mas é porque eu não vou trazer pra cá coisa que eu não gosto. Eu odeio enrolação. Então, mas eu sou Júlia, tá? Eu sou professora de inglês. E vou deixar aqui no link da minha bio o Instagram pra você seguir. E também não deixa de se inscrever no meu canal e curtir aqui se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você. Eu tenho certeza que vai ser útil pra muita gente, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.